Bom dia, cidadão, bom dia, cidadã. Outra vez na tela da Band, o 60 Mais. Programa que é apresentado todos os sábados a partir das 11h30 da manhã e o convite para que fique com a gente, conosco, até 12 horas. Aposentadoria especial por tempo de contribuição e por incapacidade. Ainda, prescrição e decadência dos benefícios previdenciários. Temas de um evento promovido neste mês pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, aqui em Floripa. O 60 Mais aproveita a ocasião para também discutir o direito à revisão de aposentadoria, aquela desaposentação, ou qualquer benefício pago pelo INSS. Everson Salem é advogado e traz informações a partir de agora. Dr. Edson, seja bem-vindo ao 60 Mais. Bom dia. Bom dia, Hugo. Bom dia, telespectadores. É sempre uma satisfação poder falar sobre previdência, sobre seguridade social. Dá para dizer que se chegou a alguma conclusão sobre prescrição especificamente? Quais os principais pontos a que considerar hoje no Brasil referente ao assunto? A prescrição e a decadência, elas são temas ligados um ao outro, mas eles são distintos por uma questão. A prescrição, ela é o direito processual. O que isso significa? Se hoje eu ingresso com uma ação, em 2014, eu posso reaver os meus direitos atrasados, se houverem, dos últimos 5 anos. A decadência, ela fulmina com o direito. O que acontece? Ela estipula um prazo de 10 anos para o segurado pleitear a sua revisão. Após esse tempo de 10 anos, o segurado fica impedido de revisar o ato de concessão. Para quem se aposentou no ano de 96 ou 95, passaria a valer a decadência a partir da vigência da lei, ou seja, 97. Então, para aqueles que se aposentaram em 95, a decadência se dá em 2007, porque conta-se 10 anos a partir da vigência da lei. Prescrição, morreu, caso perdido. A prescrição é tranquila, como eu disse, a prescrição é um caso tranquilo aos últimos 5 anos. A decadência tem essa questão, mas não é caso perdido. E não é caso perdido. Por que não é caso perdido? Porque o próprio STF deu uma decisão, agora recente, sobre o direito ao melhor benefício. E o direito ao melhor benefício, se for comprovado, vamos dar um exemplo. O segurado se aposentou no ano de 96, em dezembro de 96. Se por um estudo for constatado que em outubro de 96 ele tinha direito a uma revisão que majorasse o valor do seu benefício, ele pode pleitear. Não aplica a decadência nesse caso. Há muito que se avançar ainda quanto ao assunto é previdência, muitas controvérsias. O IBDP funciona como um motivador. Ele prepara, supervisiona e busca a melhoria que interessa ao aposentado, correto? O IBDP, ele é um Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Ele foi criado há 10 anos na Unicuritiba, na última aula daquela curso de especialização. Alguns alunos se dirigiram ao professor José Antônio Savares, que é o presidente de honra desse instituto, para fomentar o estudo do direito previdenciário, porque ali estavam surgindo muitas discussões a respeito disso. Isso há 10 anos, pouco mais de 10 anos. E aí foi criado essa entidade sem fins lucrativos. E todos aqueles que estão participando do IBDP hoje
e desde o seu início, são pessoas que visam a melhoria, o aperfeiçoamento dos advogados e também dos juízes. Agora, recente, nos dias 8, 9 e 10, tivemos o 10º Congresso Brasileiro de Direito Previdenciário e o 4º Congresso do Mercosul de Direito Previdenciário. Então, é uma entidade que cresceu muito em 10 anos. Esta semana, o STF examinou a desaposentação. 8 ministros presentes, o ministro Barroso, o relator, proferiu seu voto. Mas, como a corte não estava com os seus 11 integrantes, o julgamento foi adiado. O que vai resultar disso aí? É uma questão muito séria essa desaposentação. Mas o voto do ministro Barroso, ele pode não ter agradado 100% aos segurados, mas ele também nos deu um certo alívio. Por quê? Porque ele garantiu a desaposentação. O grande medo dos segurados era que ele não garantisse ou que determinasse que houvesse a devolução dos valores já recebidos. Mas já havia uma decisão do STJ a respeito. Quem recebeu, gastou, não tem que devolver. Não tem que devolver, porque, como já disse anteriormente, o benefício previdenciário, ele trata do mínimo existencial. E o próprio ministro Barroso, ele consignou em seu voto, declarou que seria inviável que o segurado tivesse que devolver esses valores. Então, essa foi já uma vitória, mas não garantiu todos os direitos que foram pleiteados ali com relação à desaposentação. Por quê? Envolve o fator previdenciário na desaposentação. O fator previdenciário é uma fórmula de cálculo criada em 99 que envolve idade, expectativa de vida e tempo de contribuição. Enquanto mais idoso o segurado, menos reduz o seu benefício. E chega um momento que o fator previdenciário, se a pessoa tem uma idade avançada, o fator previdenciário ele acaba ajudando no seu benefício. Então, a desaposentação ela trata de 2 benefícios, um concedido primeiramente e outro com um novo cálculo. O fator previdenciário, a idade e a expectativa de vida no voto do ministro Barroso, ele diz que deve ser aplicada do primeiro benefício. Então, na verdade, o segurado acaba tendo o fator previdenciário prejudicando também no segundo benefício pleiteado na desaposentação. Doutor Everson, nosso tempo já está quase que estourado, mas queremos registrar que, do grupo do qual o senhor integra, a doutora Gisele, que já foi entrevistada nossa aqui também, no programa 60+, esteve presente a esta sessão do STF. E o que ela trouxe de lá? Qual foi a opinião mais que ela conseguiu tirar? Ela foi diretamente ao gabinete do ministro Barroso, após julgamento, para conversar a respeito dos efeitos do seu julgamento. Por quê? Os efeitos seriam 180 dias após a publicação da decisão do STF. Ela foi questioná-lo para ser da data da decisão, não da data da publicação. O que isso modifica? Traduzindo para que os telespectadores possam entender. A publicação de um julgamento do STF, como já aconteceu em muitos casos, pode ser 1 ano, 2 anos e mais os 180 dias. Então, passaria a valer o julgado a partir de 2 anos mais 180 dias. E há necessidade também, não sei se todos sabem, de ser aprovada uma lei no Congresso para que efetivamente isso aconteça. Até lá, muita água passa debaixo da ponte.
A doutora Gisele, eu estou informado, não veio participar desse programa porque foi a Brasília. Continua na luta. Doutor Everson, nosso muito obrigado e voltaremos ao tema e aí com boas informações, se Deus quiser e ajudar. Muito obrigado outra vez. Tá certo, eu que agradeço. E logo, logo estamos de volta. Fatura feita, 60 mais volta na tela da Band, Santa Catarina, Canal 9, programa que é apresentado aos sábados, a partir das 11h30 da manhã até ao meio-dia. O nome é um tanto quanto difícil, faceite, plantar ou fasciste, plantar. Um distúrbio doloroso comum que afeta o calcanhar e a planta do pé, por incrível que pareça. Pode ser causado por esforço repetitivo, mas se intensifica mesmo com a prática de exercício físico, peso, idade. A Sílvia Mello é educadora física. Seja bem-vinda mais uma vez aos 60 mais. Muito obrigada pelo convite. Tudo bem. Acompanhada da aluna Márcia Valença. Bom dia, Márcia. Bom dia. Esta é, sem dúvida, a principal causa das dores que surgem no calcanhar, correto? Correto. Uma das principais causas, eu diria que é o exercício físico mal orientado, né, não supervisionado, feito de forma assim, inadequada. O excesso de peso, com certeza, ele vem a prejudicar bastante. E a idade por conta da alteração degenerativa que acontece na estrutura do pé. Então, esse conjunto todo pode, com certeza, vir a levar o indivíduo a ter a fascite plantar. Você fala no pé, mas também pode ser em consequência de osteoporose? Não porque é um processo Necessariamente inflamatório, né? É um processo inflamatório, né, na parte ligamentar, né? Não está ligado à parte óssea. Não são poucos, ao que dizem, os que sofrem aproximadamente 10% das pessoas desenvolvem fascite plantar em algum momento da vida. Qual é a principal vítima? Fala-se muito nos que têm o chamado pé chato. Isso. Eu gostaria até de mostrar através do pezinho da dela. Márcia. Senta ali para mim, deita ali para mim, faça A Márcia é a cobaia. É a cobaia. Não, é a aluna. É a minha aluna. Tá. Hoje ela é cobaia. Deita para mim, faz favor. Isso. Pode flexionar aqui. Isso. Então, quando a gente fala de pé chato, eu gostaria de inicialmente falar um pouco sobre a estrutura desse pé, né? Então, quer seja na marcha, quer seja na corrida, nós temos 3 pontos básicos de distribuição de peso, né? Então, nós temos o primeiro ponto, que é aqui na primeira falange, o segundo, no mindinho, no quinto, e no calcâneo, né? Então, quando a gente não tem essa curvatura, a distribuição de peso que chega nesse pé não é bem distribuído, ocasionando, assim, um pouco mais de tensão muscular, um pouco mais de solicitação tendínea. Então, para que nós possamos nos localizar, a fáscia plantar nada mais é do que um tendão bem rígido, que está localizado nessa região, que sai do calcâneo e vai em direção às primeiras falanges do nosso dedo. Então, essa parte côncava, quando do pé cavo, a pessoa tem uma maior distribuição do peso nessa região que a gente chama de uma região lateral, ocasionando assim a tal da fascite plantar. Além disso, como nós andamos, toda vez que nós fazemos a parte de aterrissagem, inicia-se pelo calcanhar. Então, como nós dissemos anteriormente, a questão da idade, as alterações, né, degenerativas, fazem com que um amortecedor que tem aqui, onde ele absorve esse impacto, ele vai perdendo a sua capacidade de absorção de impacto, né? E aquela dor do fim do dia, assim, já começa a doer pela manhã? Ou quando que fica muito tempo sentado? Existe alguma coisa assim que tenha envolvimento? Sim, por ser um processo inflamatório, ele é um processo contínuo, né? Então, o fato de eu estar deitado, ele não vai diminuir, né? É um fato, existe um processo inflamatório e esse processo, ele precisa ser tratado. Então, é muito comum, ao acordar,
Então, a primeira parte do pé que essa pessoa vai tocar no chão é o calcanhar e o processo inflamatório está localizado aqui. Então, é aqui que ele vai sentir a dor. No final do dia, a mesma coisa. Agora, isso não quer dizer que as pessoas que trabalham em pé, por exemplo, que passam mais de 4, 5, 6 horas em pé, ao apresentar essa dor, não indica que ela tenha fascite plantar. Pode ser em função do estresse provocado pelo dia, sobrecarregado nessa estrutura, o fato de ter ficado essas 6 horas em pé. A Márcia é um caso desses? A Márcia é um caso desses. A Márcia trabalha com produção de shows, né? Então ela chega a ficar assim mais de 12 horas em pé, né? E ela já faz isso há algum tempo. Mas não apresenta essa fascite plantar por conta da atividade física, né? Então a gente procura sempre fazer com que haja presença de alongamento. Esse alongamento é o que vai fazer com que essa estrutura receba um cuidado, um relaxamento dessa estrutura, né? Existe alguma forma, um teste que pode ser feito e que vai dizer se está acontecendo o problema? Essa avaliação ela é clínica, né? Então a sugestão é procure um ortopedista e mediante uma avaliação tátil, ao tocar a pessoa já refere dor na região do calcâneo, né? Então eu incentivo as pessoas que sentirem, ao sentir a primeira vez esse desconforto, que vá investigar, né? Pode ser por uma pisadura, pode ser pelo esforço repetitivo, como os corredores, pode ser em função de uma alteração estrutural. Então, a avaliação médica, mediante esse teste palpável, ele é o mais indicado. Comerciária deve sofrer com isso aí, né? Que passa a maior parte do tempo em pé. Sim. Além do que, a gente tem um agravante. Nós temos nosso corpo, quer esteja na posição sentado ou em pé, a gente sofre uma ação que se chama axial. Então, é uma força que ela entra pelo topo da nossa cabeça e vai terminar nos pés. Gerando o quê? Compressão entre as estruturas, né? Então, se eu não fizer um trabalho compensatório de diminuir essa descompressão, com certeza eles podem ser um forte candidato à fascite plantar. Exercícios preventivos ou que ajudam? Acima de tudo. Como? Alongamentos acima de tudo. O que é a bolinha de tênis? Um mito. Mito? Né? Mito. O meu pé está pesado, meu pé está cansado, então eu vou pisar em cima da bolinha, rolar, deslizar para relaxar a musculatura. Não é verdade. Não é verdade, porque é tensão em cima de tensão. A planta do pé ela já está sofrendo tensão por essas situações já mencionadas, e uma vez que eu promovo essa distribuição de peso em cima da bolinha, eu estou aumentando a tensão na região comprometida. Escaldapé faz bem? O escaldapé é bem interessante, ainda mais com o uso das bolinhas, que aí sim massageia, e a gente faz isso numa posição sentada. Como assim? Que bolinha? As bolinhas de gude. Ah, bolinha de gude numa bacia. Numa bacia com água quente, tem que cobrir sal. O pé? Seria interessante que a água venha até a linha do tornozelo. Isso. Do tornozelo. E massageando. E massageando, sem pisar nela, distribuindo todo o teu peso ali em cima. Silvia, fala-se em inflamação, mas isso mudou. Novos estudos dão conta de que a causa são alterações estruturais da planta do pé, devido ao acúmulo de cálcio, inclusive. O cálcio, ao invés de fazer bem, está fazendo mal? Eu acredito que, na verdade, todo e qualquer consumo exacerbado de toda a vitamina, ela realmente vai nos trazer algum prejuízo. Eu confesso ao senhor que eu não tenho o conhecimento exclusivamente do cálcio. A calcificação vem, sim, por um processo degenerativo, né, que está no nosso calcânio. A gente tem próximo a ele o que a gente chama de coxim, que é uma almofada de massa gordurosa. É ela que absorve o impacto quando esse calcânio toca no chão. Esse coxim ele vai perdendo a sua função com o avanço da idade, né? Então, existe o processo inflamatório, sim, e muitas são as pessoas que acreditam que essa dor é considerado o tal do esporão. O esporão nada mais é
do que o bico de papagaio no calcânio, né? Então, é uma calcificação identificada só por um raio-x. E esse esporão, essa calcificação, ela é bem vizinha dessa fáscia plantar. Então, são dois diagnósticos que às vezes eles são confundidos entre si. Alongamento, vamos ver. Vamos fazer um pouquinho? Vamos. Aproveitar que estão aqui. Eu posso usar corda. É contra a fascite plantar. A corda, eu acho que todo mundo tem na sua casa, né? Sim. Flexiona esse joelho para mim, faz favor. Põe no chão. Isso. Segura aqui para mim. Principal objetivo, trazer essa corda próxima, vamos dizer assim, do mindinho, né? E traga os dedos do pé em direção à perna. Alongo minha panturrilha. Temos o tendão de Aquiles, que ele se liga do calcânio até o gastrocnêmio, ou panturrilha, ou gêmeos. Quando eu promovo esse tipo de gesto, eu estou alongando essa face, eu estou tirando essa estrutura de uma tensão. Lembrando que se o peso do meu corpo todo vem para cá, eu tenho uma tensão gerada para suportar a carga. Ao fazer isso, eu diminuo essa tensão. Quantas vezes e qual a melhor hora para fazer ao dia? Eu acredito que o mais indicado seria à noite, após o término do seu dia. Toda atividade? Isso. E pela manhã. Duas vezes então? 2 vezes ao dia. E eu indicaria ainda que você permanecesse nessa posição no máximo 20 segundos. Não mais do que isso. Usa as duas pernas, faz o revezamento. Usa as duas pernas. Faço 20 segundos nesse. Fora isto, mais um outro. Tem um outro recomendado? Tem um outro recomendado que, por sinal, no último mês de agosto, o Jornal de Medicina e Ciência do Esporte da Escandinávia, eles identificaram que existe um exercício que ele é muito mais eficiente do que este, tá? E nós vamos mostrar para vocês. Você vai ficar em pé, faz favor. Temos um minutinho então. Temos. Vem cá, Márcia. Vai ficar de frente para mim. Lembra do exercício do step? Fica de frente para mim, de costas para lá. Isso. Apoia a ponta do pé. Fica só nos dedos. Isso. Nesse estudo, eles identificaram o seguinte, que quando eu levo o meu calcanhar em direção ao chão em 3 tempos, descendo desce em 3 tempos. 1, 2, 3 e sobe 1, 2. 1, 2, 3, sobe 1, 2. Mais uma vez só. 1, 2, 3, sobe 1, 2. Esse exercício eu posso fazer no degrau da entrada da minha casa, na escada que eu tenho. Eles identificaram o seguinte, porque esse apoio no degrau, eu considero isso um ponto fixo. Se a minha fáscia plantar, ela compreende esse comprimento e eu deixo esse ponto fixo, ao descer o calcanhar em direção ao chão, eu estou promovendo um alongamento dessa estrutura, né? E porque na posição em pé, eu tenho uma sobrecarga favorecendo a intensidade desse alongamento. Silvia, Márcia, muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer recebê-la outra vez. Desejamos aos cidadãos e cidadãs um ótimo fim de semana. Encerramos com uma pergunta. Preste atenção. O que você faria numa situação como essa? Roda!